Eu quero dar um destaque nessas comunicações breves e parabenizar o prefeito municipal, Dr. Felipe, pelo prêmio do SEBRAE como prefeito empreendedor, pela elaboração do projeto construído Felicidade, na categoria Lei Geral Implementada. O projeto foi desenvolvido pelo SEDEMA, que é a pasta do secretário Emerson Thiago da Maia, que teve a participação efetiva do jovem José Teixeira Júnior, que é o responsável pelo SEBRAE em Chapadão do Sul. O Júnior, como ele é chamado, é filho do ex-vereador de nossa cidade, José Teixeira, o Teixeirinha, tão conhecido por todos nós. O jovem Júnior sempre se mostrou muito competente frente a esse departamento do SEDEMA, resgatando, inclusive, a parceria entre a Prefeitura e a Associação Comercial de Chapadão do Sul em 2013. Então, quero aqui deixar meus parabéns a toda a equipe da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Ambiente e ao prefeito Dr. Felipe Barreto de Magalhães. Obrigada. Quero começar meu pronunciamento fazendo um elogio ao Lava Jato Escorpião, que fica na Avenida 4, esquina com a Rua 23, que fez o seu calçamento numa região onde nós havíamos, o ano passado, feito uma indicação para que a calçada ali fosse executada pela Prefeitura, porque é um lugar de passagem, de grande tráfego de veículos, uma vez que a Rua 23 dá acesso a um dos pontilhões da cidade, ou seja, um dos viadutos ali, né, e que as mães com os carrinhos de bebês e as pessoas portadoras de necessidades especiais tinham uma grande dificuldade de transitar por ali, pelo grande fluxo de veículos. Então, parabenizar a iniciativa do dono ali do Lava Jato, que fez a calçada, dizer a ele que ele realmente prestou um grande serviço público por estar fazendo aquele empreendimento ali no seu negócio. E uma pena que o terreno posterior a esse Lava Jato, né, ali em frente à Hidropar, ainda não tenha tido essa possibilidade, talvez até mesmo essa consciência de estar dando continuidade ao calçamento ali. Quero fazer também aqui algumas prestações de contas em relação à resposta de alguns requerimentos. Quero começar falando a respeito do requerimento em relação a que foi feito ano passado, a empresa Sanesul, solicitando a contabilidade dos seus rendimentos, que era, inclusive, faz parte do contrato da Sanesul com a Prefeitura, fazer essa prestação de contas dos valores contábeis dos seus rendimentos. E o ano passado ela não tinha feito essa prestação de contas ainda, e era um requerimento que eu havia solicitado, juntamente com o Dr. Quaranta e o vereador Titer Wagner, para que nós pudéssemos estar fazendo estudo em relação à cobrança da taxação da água em nosso município. E a resposta desse requerimento chegou hoje em minhas mãos, o envelope está ali em cima da minha mesa, no meu gabinete, onde eu já estou dando uma olhada, e eu vou precisar, né, de um especialista para poder estar me ajudando a entender aqueles números e a gente poder estar fazendo os cálculos, e aí depois eu volto aqui a essa tribuna falando sobre o resultado disso daí. Então, para a população saber que o requerimento da Sanesul, após 1 ano e 2 meses, realmente chegou a essa casa. Quero falar também a respeito do decreto que regulamenta o comércio ambulante. O ano passado nós tivemos uma reunião aqui na Câmara de Vereadores com o comércio local, que vinha solicitando providências em relação à regulamentação do comércio ambulante, aquele comércio que vem de outras cidades, outros municípios e vem atuar aqui em nosso município. Então, a situação era de que os comerciantes estavam bastante insatisfeitos com a concorrência desleal da maneira como esse comércio ambulante vinha atuando. Então, foi feito um levantamento de todas as ideias e sugestões dos comerciantes, né, aqui na Câmara de Vereadores, e isso foi entregue ao jurídico da Prefeitura, para que pudesse estar analisando e vendo aquilo que seria legal e possível de estar fazendo em decreto. Esse ano, esse decreto ainda não, né, foi colocado em diário oficial, publicado, e aí eu fiz um requerimento esse ano, solicitando e perguntando a respeito do resultado daquela reunião e daquelas sugestões que haviam sido feitas. E, ao conversar com o secretário de Finanças, Paulo Borges, né, ele disse que o decreto está praticamente pronto, precisando apenas de alguns finalmente, esperando a assinatura para ser publicado, e com certeza isso vai acontecer ainda essa semana. Então a gente fica aí muito contente, né, por estar dando andamento às discussões, os debates que estão sendo feitos nessa casa, em algumas situações, em alguns setores.
inclusive parabenizar o vereador Abel Lemes, que é o presidente da comissão que detém essa pasta de infraestrutura, que organiza e regulamenta também o comércio da cidade, pelo seu empenho em relação a esse decreto também. Quero também falar a respeito de resposta ao requerimento que eu solicitei em relação aos equipamentos de segurança aos funcionários de reciclagem, né? Então, eu consegui concluir a resposta desse requerimento, a resposta veio até mim, eu li a resposta, mas eu fui atrás da investigação sobre todo o assunto que norteava esses equipamentos, porque a reclamação era de que alguns funcionários da reciclagem não tinham equipamentos de segurança para estarem utilizando para a sua segurança, né, e a sua salubridade ali naquele meio. Então, eu solicitei para saber se a prefeitura estava comprando esses equipamentos, ela me respondeu, realmente os equipamentos são comprados, então eu fui até o responsável pelo setor de reciclagem, que hoje é o senhor Luiz Carlos, que é o chefe ali do setor, visitei ali a reciclagem, conversei inclusive com alguns funcionários, e o que ele me passou é o seguinte: os equipamentos estão lá, tem equipamentos o suficiente para todo mundo, inclusive alguns equipamentos que ele viu que não eram muito satisfatórios, ele andou trocando por outros tipos de materiais, mas que infelizmente alguns funcionários são resistentes em usar esses equipamentos. E que por isso ele tem conversado muito com a técnica de segurança do trabalho da prefeitura, que está sempre lá, né, fiscalizando e olhando e orientando para que se use esses equipamentos, para que se faça realmente um trabalho muito mais efetivo de conscientização, para que eles realmente usem, porque todos eles recebem os equipamentos, assinam que estão recebendo esses equipamentos, mas chega uma certa hora que eles acabam deixando de usar esses equipamentos. Então, fica aí, né, o meu recado em relação à resposta desses requerimentos. Ano passado, eu dei aqui nessa casa a satisfação da resposta de todos os requerimentos que eu fiz, e os únicos que haviam ficado pendentes era esse da Sanesul, que chegou hoje, né, e um outro requerimento também que eu fiz à promotoria para saber se as contas da prefeitura no início do ano passado realmente eram colocadas da maneira como o secretário de Finanças daquela época havia colocado. E o promotor respondeu dizendo que ele estava estudando. Então, ficou apenas esse requerimento ano passado em defasagem, já que o da Sanesul chegou hoje. E os demais requerimentos que eu recebi, eu ainda estou em processo de estudo, porque a gente recebe o requerimento, mas eu não sou do tipo de vereadora que aceita apenas aquilo que está escrito. Eu vou atrás, eu converso, né, eu vou ver se realmente é verdade ou não. Isso é mania de professor de história, tá? Professor de história é um verdadeiro investigador. A gente vai atrás para chegar mais próximo possível da verdade. Porque a verdade mesmo, ela é muito difícil da gente chegar, porque o que é verdade para um não é verdade para o outro, né? Nós somos um mundo de diversidade cultural muito grande e de pensamentos muito diferenciados. Então, isso faz parte da prática do professor de história. Outra coisa que eu gostaria de trazer aqui também a público, está falando a respeito desse assunto, é sobre a nossa segurança pública. Era um assunto que eu gostaria de ter abordado semana passada, mas como nós tínhamos muitos projetos a serem votados, assim como hoje nós também temos, mas eu acabei passando a palavra e não poderia deixar de estar falando sobre isso hoje. Por quê? Esse é um assunto de discussão, né, que tem sido assim bastante abordado e falado em várias rodas de conversa onde a gente para e ouve, né? Inclusive foi um assunto de debate na hora do recreio da Escola Estadual Jorge Amado, da qual eu sou professora lá no período da manhã, e os professores, né, e os funcionários começaram a tocar no assunto e falar, e aí é claro que me cobrando enquanto uma postura de vereadora. Então eu expus para eles o seguinte: quando ano passado alguns de nós, vereadores aqui dessa casa, então o Legislativo estava presente representando o Chapadão do Sul, juntamente com o Conselho de Segurança, a Promotoria Pública do nosso município e mais o prefeito, nós estivemos no ano passado sentado na frente do secretário de Segurança, expondo para ele realmente toda a situação de Chapadão do Sul, no que tange a questão da falta de efetivos, naquela época, no que faltava de veículos, e, é claro, de uma efetiva maior participação da polícia na nossa segurança. E, inclusive, naquela época, nos foi exposto que 2 viaturas estariam vindo para Chapadão do Sul até o final do ano, porque eles estariam fazendo uma compra geral entre todos os outros municípios, né, do estado, onde eles estariam barateando o preço desses veículos, então era para aguardar, porque eles estariam fazendo uma compra grande de vários veículos. E acabou que esses veículos não vieram ano passado, mas chegaram no início deste ano, com certeza por algum atraso de licitação ou coisa parecida. Mas os veículos vieram.
A Prefeitura ajuda o Conselho de Segurança para que a polícia possa ter uma participação mais efetiva na segurança. A Câmara de Vereadores também faz a sua parte em dinheiro, também repassando, né, ao Conselho de Segurança para que repasse isso tanto para os bombeiros, como para a Polícia Militar, como para a Polícia Civil. E a nossa cobrança tem sido intensa. Inclusive, ano passado, nós estávamos na Delegacia de Polícia Civil, juntamente com um grupo de mulheres, solicitando para que a delegada regional pudesse estar nos apoiando em relação à questão de um funcionário especializado para o problema da violência contra a mulher. E ela estava nos colocando que Chapadão do Sul é uma cidade que tem demanda para mais um delegado, né, de polícia estar aí também, pela crescente população e pelo fluxo que nós temos. Nós somos uma cidade muito volante. Nós temos uma entrada e saída de pessoas diariamente, mensal, anual, muito grande. Então, isso tudo acaba facilitando também para que a criminalidade e a violência aumente em nosso município. E a população está realmente se sentindo insegura. Semana passada, inclusive, eu sei que no programa de rádio que eu estava ouvindo da Leiti, né, os comandantes da Polícia Civil, o delegado de Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros esteve, né, dando uma entrevista e falando em relação à questão da segurança, mas eu acredito que a sociedade está esperando muito mais de nós. Então, que fique aqui a proposta de que nós, vereadores, juntamente com o Conselho de Segurança, mais o Poder Judiciário, o Prefeito Municipal, esteja novamente junto ao Secretário de Segurança do Estado, expondo para ele mais uma vez essa situação. Nós não somos uma cidade de fronteira, mas somos uma cidade de divisa, e nós temos divisa aí com vários estados, e, portanto, essa situação também nos coloca com uma série de problemas. Porque o concurso que foi realizado ano passado para delegados, eles seriam praticamente todos destinados às cidades de fronteiras. Mas nós somos uma cidade divisa, então nós teríamos que estar indo lá reclamar também por essa necessidade. E aos efetivos, aos que passarem em concurso e que precisam ser efetivados e que estava existindo a dificuldade do Estado estar mantendo o curso para que eles pudessem estar fazendo academia e estarem assumindo os seus postos e nós estarmos tendo mais efetivos em nosso município aqui. Então, o senhor governador deve ter os seus motivos para que isso tudo esteja acontecendo, mas eu acho que nós, enquanto município, precisamos ir lá fazer uma cobrança, fazer uma pressão e realmente solicitar que a nossa cidade possa estar com uma atenção maior em relação à questão da segurança. E quero também falar a respeito, a minha última fala, só para terminar, o requerimento sobre os R$298 mil para o asfalto do Planalto, que foi um requerimento também que eu fiz, onde os moradores haviam me feito a cobrança, onde estava esse dinheiro que havia sido anunciado na transição de governo, né, anterior para o governo atual, e que havia sido colocado que essa verba teria para fazer o asfalto. Então, essa verba já está também pronta para entrar dentro dos cofres públicos no trâmite de todo o processo, e ela também vai participar do asfaltamento ali do bairro Planalto, mas não é do bairro todo, não, é de algumas ruas ali que vão dar continuidade a um asfalto que já existe, então não é do bairro todo que vai ser asfaltado, não. E gostaria aqui de estar agradecendo também ao secretário de Esportes, Emerson Ilha, aproveitando a sua presença aqui, Emerson, pelo apoio que você está dando ao time de futebol feminino da SERC, para que elas possam participar das competições. Obrigada realmente por esse apoio. Era isso para essa noite, obrigada a toda a população, boa noite.